Olá, turma de Matemática Financeira, serão todos muito bem-vindos a mais uma exposição desse curso. Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre séries uniformes. Nós vamos considerar as perpetuidades, que são séries uniformes que os pagamentos eles se mantêm perpetuamente. Ou seja, você tem aqui no período 1 um pagamento, no período 2 pagamento, e aí esse procedimento ele é perpétuo, ou seja, não tem fim. Essa de professor, mas isso aí não tem aplicação na prática. Onde é que tem situação que envolve pagamentos infinitos, vamos dizer assim, para sempre? Imagine, por exemplo, você tem uma casa, um imóvel, e na data de hoje você resolve alugar essa casa. Então você está cedendo a posse dessa casa pelo valor atual do seu imóvel e você vai viver disso. Digamos que você tem várias casas, você vai alugar essa casa indefinidamente. Ou seja, por 30 anos, 40 anos, 50 anos, se você viver 100 anos, vai ficar alugada lá 100 anos. E você quer receber todo mês o aluguel dessa casa. Então, essa aqui é uma situação, esse exemplo prático, que ilustra esse caso de perpetuidades. Então, como a gente já viu nas exposições anteriores, como encontrar o valor atual de uma série uniforme, com todos os pagamentos aqui iguais a P, nós temos como também determinar, vou colocar aqui o reticências, que acaba nunca, os valores de perpetuidades. Relembrando, deixa eu caber aqui, o valor atual de uma série uniforme de pagamentos iguais a P era P que multiplica 1 menos 1 mais a taxa elevado a menos N dividido por I. Então, se a gente quer achar quem é o valor atual de uma série de pagamentos todos iguais a P, ocorrendo em períodos igualmente distribuídos, como aqui é o caso, é dado por essa expressão, e o que a gente tem que fazer é imaginar esse N muito grande, né? Porque quanto maior for N, melhor é a aproximação para esse valor atual. Então, como a gente já estudou limites, já tem esse conhecimento do curso de cálculo, na realidade, então, o valor atual dessa série perpétua é exatamente calculada, vou colocar aqui A, como sendo esse limite dessa expressão quando n tende a infinito. Esse limite quando vai infinito de P sobre I vezes, vou colocar aqui 1 menos 1 mais I elevado a menos n. E esse limite, conforme, lembrando que I aqui é um número positivo, 1 mais I então é maior do que 1, e esse limite, quando o n vai para infinito, se é a mesma coisa escrever 1 sobre 1 mais i elevado a n, vai para zero. Ou seja, então, o valor atual dessa renda perpétua é simplesmente A igual a P dividido por I, né? Porque o limite desse termo aqui dá zero, 1 menos zero dá 1, então vai dar P sobre I. Então, o valor atual de uma renda perpétua, de uma série perpétua, um mês anterior ao primeiro pagamento, é exatamente igual a P sobre I. E essa situação ela serve para modelar, por exemplo, aquelas questões envolvendo aluguéis. Inclusive no livro tem uma questão que é exatamente perguntando por quanto deve ser alugado um bem cujo valor hoje é de 40 mil reais e a taxa de juros ao mês daquela pessoa é de 1%. Vamos colocar uns valores um pouco mais modernos, quase não tem mais caso hoje de 40 mil reais, e a taxa de juros de 1% ao mês já é muito grande, porque a população não rende nem perto disso hoje em dia. Então vamos considerar a seguinte situação, que você tem uma casa, e o valor dessa casa seja, que é aqui no cristal, uns 90 mil reais. Então você tem uma casa que vale hoje 90 mil reais.
E para você, a sua taxa mínima de atratividade seja de 0,5% ao mês. E você vai alugar essa casa para que a pessoa fique pagando para você todo mês o aluguel. E esse aluguel é pago depois que mora, tá? Não é pago adiantado, não. Ou seja, a situação é exatamente aquela que a gente acabou de discutir. Você tem uma série aqui uniforme, perpétua, onde todo mês você vai receber os valores desses aluguéis, que eu chamar aqui de P também, tá? Para não confundir, não vou chamar de A para não confundir o valor atual que a gente está acostumado. Você quer alugar essa casa e no momento atual essa casa vale 90 mil. Então qual você deve alugar? Então, pelo que a gente acabou de discutir, o valor atual é igual ao valor da prestação do pagamento dividido pela taxa. E, portanto, islam aqui quem é o pagamento, a prestação vai ser exatamente igual à taxa vezes o valor atual. Como para você a sua taxa mínima de atratividade é 0,5% ao mês, vamos supor que seja isso, um valor perto da poupança, então o valor seria que alugar seria de, substituindo os valores, P seria igual a o valor atual que é 90 mil, vezes a taxa que é 0,5% ao mês. Vou colocar assim mesmo, 0,5%. Como 1% de 90 mil é 900, então 0,5 dá 450. Então, uma casa que vale 90 mil reais para uma pessoa que o dinheiro rende 0,5% ao mês deve ser alugada por quase 150 reais. No entanto, isso não é bem assim que funciona, porque tem situações, principalmente aqui no Brasil, que a pessoa não paga, não mora para pagar, embora a lei fala que teria que ser assim. Tem gente que fala assim, você entra já pagando. Aí nesse caso, como é que a gente vai resolver? E além disso, tem outras coisas que devem se combinar, porque tem o IPTU, que dependendo do lugar é um valor razoável, tem que concordar quem vai pagar o IPTU, quem não vai pagar. Então tem várias coisas em questões nesse caso. Mas no exemplo mais rudimentar, assim, mais simplista possível, a aplicação à situação é essa. Vamos fazer o caso comum no Brasil, que é que você, ao invés de morar e depois pagar, você primeiro paga para depois você pagar adiantado. Ou seja, a situação é muito parecida. A única diferença é que em vez das prestações ocorrerem pós-antecipadas, né, elas vão ocorrer exatamente no momento que começa o contrato. Ou seja, você tem os 90 mil reais, que vai sair, né, você vai ceder a posse do seu imóvel, da sua casa, e a pessoa vai começar a morar lá já pagando no primeiro mês o valor da prestação. E vai fazer isso perpetuamente, para sempre. Embora alguém diga, professor, isso não existe, porque quem vai querer pagar aluguel para sempre? Nos países, por exemplo, na Europa, na Inglaterra, que é muito pequena o território do país, e é muito caro o preço de um imóvel, muita gente prefere pagar aluguel a vida toda, porque fica muito mais barato, no final das contas, do que comprar o imóvel. Então, isso depende muito de pessoa para pessoa. Tá? Por exemplo, meu irmão, ele mora numa casa que ele paga aluguel, porque para ele é muito melhor pagar aluguel do que morar na casa dele, que ele tem mais 3 casas que ele aluga, porque o aluguel é muito barato. Então isso depende muito, não é assim, não é matemática exata não, isso é o ser humano, né? Tem muita coisa em discussão. Então nesse caso, como é que a gente faz? A gente já discutiu antes como encontrar o valor atual de uma série quando essa série tem os pagamentos no início do valor atual. A ideia aqui por trás disso é, em vez de tratar tudo no período zero, é tratar tudo no período menos um. Por quê? Porque no período menos um a gente sabe qual é o valor atual dessa série aqui. Ó. O valor atual dessa série aqui no período menos um, até colocar aqui em... Vou até escrever, hein? Já não é bom ficar escrevendo. No período
menos 1, o que a gente vai ter? Que o valor atual dessa série, dessa renda perpétua, é exatamente igual a P dividido pela taxa. Mas esse valor aqui, 9.000, ele tem que ser transportado para um período anterior. Como ele tem que ser e ele tem que coincidir com o valor dessa série uniforme, né? O valor atual da série uniforme transportado por tempo menos 1. Então esse 9.000 também tem que coincidir com esse outro valor que está aqui, que é P sobre I. Quando a gente transportar, a gente vai voltar, então vamos dividir tudo por 1 mais a taxa. 1 mais I. Pronto, agora vamos substituir os valores e determinar quem é o valor dessa prestação. Então a prestação vai ser igual a I dividido por 1 mais I vezes 90.000. E agora vamos ter que usar a calculadora para fazer essa conta. Então vamos lá. 0,005, né, porque é 0,5%, é 0,005, dividido por esse valor mais 1. 1,005 vezes 90.000 é igual a 447,76. Dá para ver? R$ 447,76. Então a prestação. Essa é a prestação pelo qual deveria ser alugado, né, o valor do aluguel. Alugado, o valor do aluguel. Esse deveria ser o valor para o qual deveria ser alugada a casa, levando em consideração a renda perpétua. Mas, embora na prática possa que isso não ocorra, tá bom, pessoal? Então, esse aqui é o vídeo falando sobre perpetuidade. Tem umas questões interessantes no livro. Por exemplo, uma questão interessante era, vocês pensarem, e agora já um caso real, que pode ser o caso de vocês. Digamos que você quer trabalhar por 30 anos, e aí agora já envolve um pouco de previdência. Você quer trabalhar por 30 anos e quer juntar dinheiro. Então você vai ter aqui uma série de pagamentos, todos eles iguais. Fala, professor, eu vou passar 30 anos pagando o mesmo valor? Não, não vai, mas depois eu vou debater um pouco vocês por que posso considerar dessa maneira. Então você tem aqui, você vai pagar a partir de hoje um valor. Deixa eu colocar uma para cá para usar a forma diretamente. Que é o período zero, tem o primeiro pagamento, o segundo, o terceiro e assim vai. Vamos fazer isso todo mês por 30 anos, que dá 360 meses. Então, quando você vai se aposentar, você está pagando por 30 anos. Agora, 35 anos o governo quer, mas vamos supor que seja 30 anos. Você vai fazer isso por você mesmo, sem ter que se envolver mais com nenhuma financeira. Você vai pegar todo mês, juntar esse dinheiro e vai investir na poupança ou em algum fundo de investimento um pouco melhor. Então, depois desses 360 meses, você vai ter acumulado um valor aqui, vai ter um valor atual para essa série, que a gente já viu até como fazer isso na exposição anterior. Então você vai ter aqui um valor atual, que é o valor futuro. E eu quero que esse valor futuro, produzido durante esses 360 meses, a partir do momento eu não vou mais pagar, eu quero apenas viver dessa renda da perpetuidade. Agora, depois desse período que eu paguei, eu vou ter esse valor aqui em vermelho, um valor, um montante, e eu vou querer tirar todo mês desse valor. Agora não vou mais pagar, eu vou apenas receber, vou colocar aqui em vermelho, né? Eu vou apenas receber todo mês um valor. Por quanto tempo? Enquanto eu viver, pela vida toda. Ou passar ainda para os meus filhos, netos. Então eu posso ter aqui ainda uma ideia envolvendo
perpetuidade. Aqui do 0 até o 360 é uma série uniforme de pagamentos igual a P, e do 360 em diante você vai ter uma perpetuidade. E tem questões na lista envolvendo isso. Aí quando você for ver essas questões, de 0 até 360 você considera série uniforme normal, e desse termo em diante você vai considerar a perpetuidade. E tem várias questões que você junta duas coisas. Bem, pessoal, então esse vídeo é isso. Com isso a gente será parte de séries uniformes. Apesar do que a gente vai estudar amortização, e tem um tipo de amortização que é exatamente séries uniformes. Obrigado por ter assistido e até a próxima exposição.